Especial Moda Insights. Oferecimento Revista Lançamentos, a maior vitrine do calçado brasileiro. Oi, sejam bem-vindos ao especial Moda Insights. O Moda Insights é um evento que a Universidade Fevale está realizando e que vai até o dia 24 de maio. Bom, hoje eu vou entrevistar uma pessoa bastante importante dentro do meio da moda e bastante conhecido. Ronaldo Fraga, que é mineiro, formado em estilismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado na Pearson School of Design de New York e St. Martin's School de Londres, e lançou a sua marca em 1996 no Fitoervas Fashion. Primeiramente, é um prazer poder te entrevistar, Ronaldo, porque tu realmente é uma pessoa bastante importante e muita gente quer te entrevistar e hoje eu estou tendo essa honra. Prazer todo meu. Então, Ronaldo, vamos fazer um retrospecto de 1996 para os dias de hoje. A moda brasileira mudou? Mudou muito. Eu acredito, aliás, eu não tenho a menor dúvida, que no futuro é muito interessante, porque normalmente um profissional de moda está olhando para o passado, para se inspirar, e para o futuro, para tentar adivinhar o futuro. Mas a parte mais difícil que ele cabe é olhar para o presente e entender o que desse presente vai desenhar uma história no futuro. E eu não tenho a menor dúvida que esse período de 96 até os dias de hoje, num futuro muito próximo, vai ser estudado e entendido como o momento em que a moda brasileira, ou o Brasil, começou a entender a diferença entre cultura de moda e cultura industrial. Ou seja, a diferença entre moda e a diferença entre roupa. Né? Então, começamos a desenhar possibilidades de um caminho muito próprio nosso. É claro que você coloca isso aí uma série de fatores que influenciou essa trajetória, esse posicionamento. Um deles é a democratização da informação. Hoje não faz mais sentido pensar, pesquisar e fazer moda como se fazia até então, que poucas pessoas tinham condição de ir para fora, fotografar uma vitrine, pesquisar, na verdade era copiar o que vinha de fora e trazer essa informação como sendo única dele. A moda se popularizou muito no Brasil. Ela democratizou com a informação. Hoje aconteceu um desfile em Paris, o desfile entra na sua casa, na minha casa, através da internet. Então, mais do que nunca, autoralidades passou a ser a bola da vez. Ronaldo, você costuma fazer algumas coleções conceituais. Numa delas você homenageou Nara Leão. Eu queria conseguir entender como é que funciona esse teu processo criativo. Você primeiro define quem vai ser homenageado e aí depois passa a buscar referências para criar as peças. Tudo acontece junto, como é que é? Bom, vamos por partes, como diria Jack, né? A história do conceito, eu não acredito em moda sem conceito. Só que no Brasil as pessoas associam aquilo que é conceitual àquilo que não vende. Mas a C&A tem que ter um conceito C&A, a Zara tem que ter um conceito Zara. Né? Então, conceito é uma coisa que no mundo moderno não existe aquilo que não tenha. É importante que tenha um conceito, tudo. Segundo, eu costumo brincar quando falo assim, você homenageia, falando, gente, eu não homenageio, eu pesquiso. Então, eu tenho esse objeto de pesquisa. Né? Então, como eu gosto de prestar atenção no processo de criação ou no legado de determinadas figuras e entender o que desse legado essas pessoas conquistaram e construíram algo caro ao nosso tempo, caro à moda. Foi assim com a Nara Leão, foi assim com a obra recentemente do Noel Rosa, a Bispo do Rosário, Luiz Bourgeois, a coreógrafa alemã Pina Bausch. E não é só isso. Né? E quando tem música, tem literatura, tem o que eu falo que são as coleções etnográficas, de viajar para um lugar, passar um tempo naquele lugar e desenvolver uma coleção em cima daquele lugar. Noel Rosa foi uma das últimas agora. Não, Noel Rosa foi do verão. Foi do verão, passado. Não foi agora no São Paulo Fashion Week. Isso. Então, em todas elas, se você me perguntar assim, Ronaldo, mas o que Noel tem a ver com moda? Né? Eu te digo assim, Noel conquistou uma coisa, e isso que para mim que o que fez gênio, que antes dele ninguém fazia música brasileira como ele começou a fazer. Né? Então, a obra de Noel Rosa
une crônica e poesia. E esse é o desafio da moda. A moda não é só crônica, ela não é só a vida real e comercial, mas ela também não é só poesia. Ela não precisa de uma blusa de 3 mangas. Né? Então, unir esse ponto, crônica e poesia, onde você fala do seu tempo, e esse seu tempo você transforma em produto, esse é o desafio da moda. E isso Noel Rosa fez muitíssimo bem. Né? Nara Leão, como você citou, por exemplo, foi uma figura, como poucas na música brasileira, que passou por todas as correntes que ela teve vontade. Ela saiu da bossa nova, foi para a música do morro. Na música do morro, foi a primeira a gravar um disco inteiramente cantando Roberto Carlos. Foi quase apedrejada, porque ela era tida como intelectual. Né? Ela que fez músicas, um disco só de músicas para o Nordeste. Enfim, ela fez o que ela teve vontade. E em todas elas ela saiu intocável, porque ela construía aí um estilo Nara Leão. Esse também é um desafio da moda. Passar por várias correntes, mas ao mesmo tempo construir essa linha tão cara que se chama estilo, que se chama identidade. A identidade, isso nós pensamos muito forte. Nós temos aqui um curso de moda na Universidade Fevale, e quando nós vamos nos desfiles, a gente ouve muita música eletrônica, muita música da balada, e você no São Paulo Fashion Week coloca modelos sambando. Quer dizer, é uma constante inovação, e aí buscando o melhor do que tem no Brasil. Mas isso me gera uma curiosidade, não acaba, por exemplo, tornando as suas coleções restritas ao mercado brasileiro? Não, muito pelo contrário. Eu acho que é o seguinte, para te responder, eu preciso ir um pouquinho atrás na minha época de faculdade. Isso nos anos 80, na UFMG, eu tive um professor que falava assim, aqui, deixa eu te falar, é tão difícil viver de moda no Brasil, quanto mais moda associada à cultura, para com essa conversa. Então ele me convenceu que eu estava trilhando um caminho fadado a dar errado. Então eu me preparei para dar errado, entendeu? Porque quando você pensava... Se hoje você pode imaginar que é difícil pensar uma moda que olhe para a cultura do país e aproprie a cultura desse país, imagina isso nos anos 80, né, que era muito pior. E, no entanto, eu não abri mão disso. E eu tenho certeza que o que eu conquistei, o lugar que eu conquistei, se hoje eu tenho uma coleção do Atos Bucão, vai estar agora em exposição no espaço que eu sempre vislumbrei, nunca imaginei nem... Bom, para mim era difícil até passar na porta, que é o espaço do Martin Margiela, em Bruxelas. Né? Se essa exposição está lá, se a exposição do Rio São Francisco já esteve no Museu de Arte Contemporânea de Tóquio, e tantos outros, no México, com a coleção do Giz, a Pina Bausch, no Chile e na Espanha. Quer dizer, tudo isso foi por quê? Foi pelo meu olhar, a minha narrativa de moda, a partir de um referencial muito próprio da minha referência cultural. Né? As pessoas confundem um pouco e falam assim, que o Ronaldo Fraga levanta a bandeira da moda brasileira. Não, eu não levanto bandeira de moda brasileira. Uma coisa que eu acho que se você pretende ser autoral naquilo que você faz, você tem que ter uma coisa que se chama referência cultural. Então eu tenho colegas que a referência cultural deles, eles sendo brasileiros, a referência cultural deles é a cultura nipônica. Eu tenho outros que é a cultura britânica. Está ótimo. Mas é preciso que se tenha uma referência cultural. E a minha referência cultural, me desculpe, mas existem poucos países no mundo, e eu tive a sorte de nascer num país como o Brasil, que eu tenho uma música rica, que eu tenho uma literatura rica, que eu tenho uma história rica, e que o mundo hoje inveja. Então, mais do que nunca, deixou de ser algo emocional para ser uma coisa econômica. Olhar para a cultura brasileira e levar isso não só para a música, mas... tá aí um grande exemplo. Que dia que você pensou que nós teríamos como o 4º melhor restaurante do mundo um restaurante brasileiro? E o que o Alex Atala faz? O Alex Atala olha para a cultura brasileira, vai no Pará, faz uma leitura contemporânea daquilo e entrega alguma coisa que o mundo todo cai de queixo.